Estamos recebendo aqui no estúdio Rafael Rodrigo Klein. Ele que tem 33 anos, é árbitro de futebol, é natural de Poço das Antas, atualmente está residindo em Teutônia e foi simplesmente eleito o melhor árbitro do Campeonato Gaúcho de 2023. E olha que não faz muito tempo que a gente tomou conhecimento do trabalho do Rafael, e eu me lembro do nosso colega comentarista Jaci Preto falando, olha, tem um árbitro aqui da região que é bom, e a gente começou a observar com mais detalhe o Rafael e, de fato, né, a gente via atuações seguras. Eu brinquei com ele agora há pouco, Rita, porque eu cheguei perto dele, a gente vê na TV que ele é alto, mas 1,93, o cara, olha, ele lembra o Anderson Daron, que é um outro gaúcho que a gente tem aqui, que é forte também, e ele acabou recebendo esse prêmio, né, de melhor árbitro do Campeonato Gaúcho de 2023. Já estreou no final de semana, no Campeonato Brasileiro da Série A, apitando o jogo lá na Arena da Baixada, entre o Atlético Paranaense e o Goiás. Nesse gauchão, apitou 8 jogos, 6 na fase de grupos, a partida de ida da semifinal entre Grêmio e Ipiranga e o jogo da volta da semifinal entre o Internacional e o Caxias, que foi para a decisão por pênaltis. Ele distribuiu 57 cartões amarelos e 12 vermelhos durante a competição. Ele é árbitro e é formado em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Maria e vai falar um pouco mais com a gente agora a respeito dessa carreira, da tua trajetória, como é que foi chegar até a Federação Gaúcha de Futebol, como é que está sendo esse momento na tua vida que certamente é o melhor até aqui, né? Porque eu acho que tem muita coisa pela frente, a gente falava na abertura do programa, 33 anos para árbitro, é bem jovem ainda, né? Vai até os 45 aí, podendo ser FIFA e depois pode continuar até mais, que é o caso do Voaden, por exemplo, que já foi FIFA e hoje não tem mais o escudo, mas continua apitando e continua dando show. É outro árbitro aqui da nossa região, natural de Roca Salles, mas que reside em Estrela. Rafael Rodrigo Klein, prazer em te conhecer e obrigado pela visita aqui à sede da Rádio Independente. Bom dia. Muito bom dia, Ricardo. Bom dia, Júlia. Um bom dia a todos os ouvintes, né? O prazer é todo meu estar aqui. Comentava antes, não conhecia ainda as instalações da rádio. E estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a carreira, sobre a caminhada, sobre esse momento muito especial na minha carreira, que foi essa premiação, né, de ter sido escolhido como o melhor árbitro da competição, uma competição difícil, uma competição, uma federação que tem grandes árbitros. Então, para mim, é um momento muito especial e a gente vai poder estar trocando ideias aí. É a tua primeira vez aqui no estúdio, né, Ricardo? Ele disse que não conhecia ainda, não tinha vindo até a rádio, então seja muito bem-vindo. E vamos começar contando um pouco da tua história, né, Rafael? Como é que começou essa tua carreira? Provavelmente começou bem antes, né, de toda essa projeção que está tendo. Como é que começou a tua história com futebol, com educação física? Isso, então, conversando um pouquinho, falando um pouco melhor sobre a carreira, né? Dizer, na verdade, que nunca foi um sonho, né? Se eu for falar que era um sonho ser árbitro de futebol, eu estaria mentindo, né? Eu sempre fui muito ligado ao futebol, gostava muito do futebol, gosto até hoje. Iniciei tentando uma carreira no futebol, claro, no futebol amador, isso lá em Poço das Antas ainda. Quando foi isso? Isso em meados de 2007, 2008, mas antes disso eu já participava de escolinhas de futsal, lá em Poço das Antas mesmo. Então, sempre fui muito ativo assim, dentro do esporte, né? E em 2009 eu acabei prestando vestibular em Santa Maria, na Universidade Federal, para Educação Física. Engraçado que antes disso, em 2008, eu passei no vestibular para Administração. Era um momento assim que eu estava meio sem saber o que fazer, que rumo tomar logo que eu terminei o ensino médio. E aí acabei prestando vestibular na Unicinos para Administração, frequentei 3 semanas e acabei desistindo porque, cara, não é isso que eu quero para mim, não combina comigo, minha atuação é realmente a parte dos esportes. E aí eu prestei vestibular para Educação Física na Federal de Santa Maria, acabei passando e me mudando para Santa Maria, então,
que em 2009 eu comecei uma longa caminhada assim em Santa Maria. E em 2012 começou assim a minha carreira, assim, digamos assim, a ideia de direcionar um pouquinho para o lado da arbitragem. Em Santa Maria eu segui jogando futebol, joguei na equipe de futsal da seleção de Santa Maria. Qual a tua posição, Rafael? Goleiro. Goleiro. Pelo tamanho era o que... talento, assim, habilidade não era muito, então a gente tentava no gol. E depois disso, em 2000, o que acontecia na Federal? Os cursos, todos os cursos normalmente faziam torneios de futsal, de voleibol, para arrecadar dinheiro para as formaturas, né? Então, eu lembro que tinha curso de Direito, Farmácia, era muito forte esses cursos. E eles realizavam esses torneios para arrecadar dinheiro para as cerimônias de formatura. E nesses torneios, eles se direcionavam até o Centro de Educação Física, solicitando arbitragem, acadêmicos que teriam interesse em arbitrar esses jogos. E foi numa dessas que eu recebi um convite de um colega meu, veterano, perguntando se eu não tinha interesse. E Universidade Federal, eu estava distante dos meus pais, e aí a questão financeira pesa um pouquinho também, então qualquer troquinho assim a gente era muito bem-vindo, né? E aí eu lembro que o primeiro final de semana assim, que eu atuei num desses torneios, eu lembro assim, perfeitamente que eu recebi R$50 para trabalhar no sábado e no domingo, 2 dias, assim. E aquilo para mim foi magnífico, assim, sabe? Mas aquilo startou assim, em mim uma coisa muito forte, assim, eu me identifiquei muito com aquilo, por mais que tivesse sido uma arbitragem de torneio, de cursos e tal, assim, foi algo assim que mexeu comigo. Isso foi em 2012? 12, isso. 2011, final de 2011, 2012. E a partir dali eu comecei a criar gosto e comecei a prestar mais atenção nesses convites que vinham sendo feitos para o curso de Educação Física, e eu fui aceitando e frequentando mais. E aí no ano de 2012, passando nos corredores do curso de Educação Física, eu vi uma propaganda sobre o curso de árbitros da Federação Gaúcha de Futebol. E aí, conversando com mais 2 colegas meus que gostavam também assim de trabalhar na parte da arbitragem, disse, olha, o que vocês acham? Não estão a fim de encarar, de fazer? Até porque o curso ele fornecia bastante horas para atividades complementares que a gente teria necessidade para o curso de Educação Física. E aí a gente acabou fazendo o curso. Esse curso ele durou 6 meses, onde a cada sábado a gente saía de Santa Maria, provavelmente ali em torno de 4 da manhã, meio na madrugada assim, de van, ia até Porto Alegre. As aulas iniciavam às 9, terminavam às 5 da tarde, e a gente retornava para Santa Maria. E aí, a partir do momento que eu comecei o curso de árbitro da Federação Gaúcha, eu ingressei numa associação de árbitros em Santa Maria, né? Eu fui conversar com os membros da associação e disse, olha, eu estou fazendo curso de arbitragem, tenho interesse em atuar na área, né? E a partir dali eu comecei a atuar em campeonatos amadores, né? Inicialmente eu fui ou outro jogo como árbitro assistente, né? O tradicional bandeirinha, até para conhecer um pouco mais. E aí fui criando bagagem, né? É importante que eu fiz o curso atuando junto, né? Então isso foi importante também. E aí no final de 2012 acabei me formando, passando no teste físico e no teste teórico do curso de árbitros. E me formei então, e a partir de 2013 eu comecei a atuar em campeonatos organizados pela federação. Lógico que iniciei com campeonatos de categoria de base. Eu lembro que o primeiro ano eu fiz 7 jogos de categoria infantil, o tradicional sub-15, né? E aquilo foi me dando bagagem, né? A troca de experiência também com os árbitros mais rodados já, né? Que
pertenciam à delegacia, foi extremamente importante. E a partir dali eu fui começando uma caminhada, me formei em 2013 em Educação Física, segui em Santa Maria como professor de Educação Física numa escola particular, escola medianeira, e como professor de escolinha de futsal. Então fui, em paralelo à arbitragem, eu tinha esse trabalho na escola. Começou em 2013, então. 2013, me formei em 2012. E aí, quando é que tu começou a atuar nos jogos profissionais? Jogos profissionais, foi 2014, eu acho. Foi tudo rápido, então. É que nas delegacias do interior, a federação distribui por delegacias, né? As delegacias do interior, o processo é um pouquinho mais rápido para inserir o árbitro no profissional. Então, fiz 2013, 2014. Eu lembro que eu recebi a primeira oportunidade para trabalhar num clássico. Isso foi na Páscoa de 2014, num clássico de Santa Maria, Rio Grandense e Inter de Santa Maria. Eu lembro que na oportunidade, quando saiu a escala, eu pensei, nossa, o que está acontecendo? Os caras são corajosos mesmo, né? Mas, felizmente, a gente conseguiu fazer um bom trabalho e aquilo me deu respaldo e confiança também para que eu pudesse estar seguindo, trabalhando em outros jogos, né? De lá para cá, quantos jogos já apitados? Tem esse controle? Eu tenho controle em casa, mas não saberia dizer agora para vocês, assim, se eu fosse chutar, assim, eu acho que eu não tenho ideia, assim, de profissional, não sei dizer. Mas certamente passam de 50, assim. E de campeonato brasileiro? Campeonato brasileiro. Estreou ano passado? Isso, na Série A. Série A. Eu estreiei ano passado, também na Arena da Baixada, Atlético e Fortaleza, fiz um jogo só. E esse ano, então, meu segundo jogo, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Atlético e Goiás. Os 2 jogos, então, na Arena da Baixada. Mas a tendência é que tenha mais jogos daqui para frente, né? Primeira rodada já está escalado, já trabalhou. E o fato de ter sido o melhor árbitro do Campeonato Gaúcho, como é que foi essa repercussão? Como é que está sendo? Porque isso também muda o status, né? E aqui eu fiz uma lista aqui de alguns nomes, né? Você falou, a arbitragem gaúcha sempre é uma referência, né? Eu peguei aqui Renato Marcília, Carlos Simon, Leandro Voaden, Anderson Daron, que são os 2 que estão apitando agora. Tem mais nomes que a gente poderia citar, né? Mas agora surge o seu nome também, e já como uma promessa. Como é que é para você o fato de ter sido escolhido o melhor árbitro do Campeonato Gaúcho, a repercussão que teve também a escola gaúcha? Então, é um momento muito especial, de muita alegria. Visto, como você citaste aí, né, nomes de referência a nível mundial, digamos assim, né, e para mim é um motivo de muito orgulho, de muita alegria. No entanto, é um momento também da gente também ter bastante cuidado para que isso não atrapalhe a caminhada e a gente possa entender que o fato de ter sido escolhido o melhor árbitro vai garantir situações melhores. O importante é seguir trabalhando. Eu sempre tive essa postura de ter os pés no chão, de trabalhar com humildade, simplicidade, para que a gente possa seguir trabalhando. A responsabilidade aumenta, a imprensa, digamos assim, ela começa a olhar diferente para esse árbitro também. Mas, assim, ter tranquilidade, seguir trabalhando. Eu sempre digo assim, esse prêmio, ele foi em relação do que foi desenvolvido no Campeonato Gaúcho, mas ele não garante nada daqui para frente, né? Eu preciso seguir trabalhando, preciso seguir dando resultado para as comissões, tanto para a Comissão Gaúcha e como para a Comissão Nacional, né? E aliás, eu agradeço muito à Comissão Gaúcha que me deu essa oportunidade, confiou no meu trabalho para que eu pudesse estar atuando em grandes jogos, né? Então, eu sei da responsabilidade que cai sobre eles também, fazer uma escala de arbitragem. Então, sou imensamente grato pelas oportunidades e foram elas que me proporcionaram desenvolver esse trabalho que foi reconhecido. Qual foi o jogo mais tenso até aqui? E por quê? Tem algum em específico assim que foi um pouco mais desafiador para ti, para o teu trabalho? Olha, mais tenso,
provavelmente tenha sido no amador, né? O mais tenso, o amador, normalmente é questão de segurança, né? Não tem todo esse aparato que o profissional tem. Já tive jogos no amador em que eu tive que encerrar o jogo no intervalo e ir embora por questão de falta de segurança. Mas, enfim, acredito que esse jogo da semifinal, o jogo da volta, né? Jogos que uma das equipes é desclassificadas ou que envolve rebaixamentos, sempre são jogos mais tensos, né? Não tanto por parte da arbitragem, mas a atenção que as Em próprias geral. equipes, o ambiente, a torcida, mobiliza para aquele momento, né? Então, esse jogo da semifinal Inter e Caxias, ele foi com toda a situação que aconteceu pós-jogo também, infelizmente, independente se tem relação com a arbitragem ou não, nenhum árbitro gosta que um jogo termine da forma que terminou, né? Mas isso às vezes a gente não consegue controlar. Tem situações que passam do controle da equipe de arbitragem. Então, assim, mas volto a frisar, assim, os jogos mais tensos, assim, normalmente são no amador. Ficou alguma frustração por não ter apitado nenhuma das finais? Nenhuma. A minha caminhada, assim, eu nunca... Obviamente a gente trabalha com algumas projeções, a gente tem metas, objetivos, mas eu sempre digo assim, o meu grande sonho, quando eu iniciei a carreira de arbitragem, lá em Santa Maria ainda, era poder um dia atuar em um jogo do Campeonato Gaúcho, como árbitro principal. Esse era o, assim, eu dizia, nossa, se isso acontecer, vai ser o auge do auge, né? E chegar hoje onde eu consegui chegar, no quadro nacional também, assim, é motivo de muita alegria, de orgulho pelo trabalho desenvolvido, né? E qual que são os próximos passos? Qual é o grande objetivo do Rafael Klein agora? Então, hoje eu consegui chegar até o Campeonato Brasileiro Série A. Eu sempre fui respeitando as etapas, né? Quando eu recebi a oportunidade do primeiro jogo na Série D do Campeonato Brasileiro, meu próximo objetivo foi um jogo no Campeonato Brasileiro Série C. E assim sucessivamente. Vieram os jogos da Série B e chegaram os jogos da Série A. O objetivo para hoje, assim, é manter uma regularidade nesses campeonatos, né? Da Série A, do Campeonato Brasileiro Série B. Importante a gente conseguir isso. Eu não tenho um nome estabilizado a nível nacional, assim como o Leandro Voaden tem, o Anderson Daronco tem, Jean-Pierre tem, são nomes assim conhecidos a nível nacional. Não que talvez eu não seja conhecido, talvez até tenho, mas eu não tenho esse respaldo, não tenho toda essa bagagem, essa experiência que esses árbitros que eu citei têm. Mas assim, o principal objetivo hoje é manter a regularidade. Mas não tem um objetivo lá no fundo de ir para a FIFA? Tem. Esse é um objetivo a longo prazo. Mas a curto prazo eu trabalho com essa regularidade, porque isso vai me oportunizar alguns passos maiores. Mas hoje sim eu tenho como objetivo, tenho isso anotado para mim. Eu sempre tomo nota assim, de metas e objetivos que eu traço. E tenho sim esse objetivo. E tá traçado para que ano chegar a FIFA? Até vou fazer um parênteses nisso. Há 2 ou 3 semanas atrás, o Anderson Daronco estava na região trabalhando num campeonato amador e ele conversou comigo, porque ele é de Santa Maria, então assim, a carreira dele, eu acompanhei a caminhada dele e assim, a gente é muito amigos também. E ele, conversando comigo, disse, olha, Rafael, posso posar aí? Amanhã eu tenho um outro jogo para fazer. Claro, pode posar aí. E aí ele ficou lá em casa e ele viu essas anotações, porque eu coloco elas atrás da porta de casa, e ele viu. E eu sempre traço as metas com anos, né? Evidentemente que não coloco data, né? Mas coloco anos. E isso desde 2018, né? Eu fiz essa projeção lá em 2018. E aí, quando ele viu que em 2026 eu tinha como meta conseguir chegar à FIFA,
ele brincou comigo, ele disse, então quer dizer que daqui a 3 anos tu quer me derrubar. E eu disse, não, eu disse que eu quero chegar lá. Se a gente puder ficar os dois juntos, se tiver mais colegas que possam ficar, melhor ainda. Então, assim, penso sim, mas sei que a caminhada é difícil, resultados dentro de campo, trabalhos com língua também, o futebol internacional, a arbitragem internacional, ela exige isso, né? Então eu tenho trabalhado em cima disso, mas assim, sempre com muita tranquilidade, com os pés no chão, para que a gente daqui a pouco não tropece nos próprios pés, né? Como é que fica o Rafael Klein torcedor? É uma pergunta aí que o pessoal tem. Eu vou ter que fazer, né, Ricardo? Vou ter que fazer essa pergunta. Para quem torce, se pode falar, se prefere não falar. A gente gostaria que falasse, mas a gente também entende, né? Sim, então... Fica um pouquinho de lado o torcedor e mantém só o foco profissional. Assim, eu comento, eu sei que é delicado para vocês, mas assim, eu não deixo de responder, né? Então eu digo assim, eu torço por 11 Amigos, que é o time que eu comecei, né? E lá de Poço das Antas e, enfim. Então esse é o teu time. É meu time amigos, aí. Tá, entendi. Mas assim, quando a gente chega num determinado nível, né? Profissional, embora a arbitragem não seja reconhecida como tal, eu trato ela como se eu fosse profissional, né? Com treinamentos, com trabalhos técnicos, assistindo jogos para ver também a questão tática das equipes, estudando o futebol. O árbitro ele precisa ter a compreensão do futebol. Assistindo os teus jogos também, provavelmente, né? Sempre faço uma avaliação dos jogos para saber onde é que a gente consegue aprimorar e melhorar. Uma troca muito importante com os árbitros mais experientes, com o Anderson Daronco, com o Leandro Voaden, com o Jean-Pierre, que a gente, quando tem alguma dúvida, alguma situação de lance, eu sempre troco alguma ideia, pergunto, e eles ajudam muito não só a mim, mas outros colegas meus que estão iniciando a carreira, que estão projetando assim uma carreira promissora na arbitragem. Então a gente agradece muito também a esses árbitros mais experientes. Rafael, a gente está encerrando aqui a entrevista, mas eu só queria perguntar, você falou por cima, tem preparação, como é que é a tua rotina? Né? Se puder dar uma resumida para a gente aí, quantos treinos por semana, se é sozinho, se tem uma equipe, como é que é lidar também, porque tem a escala, né? Teve que ir para Curitiba, daqui a pouco tem que sair mais cedo um dia no trabalho, quando pega escala meio de semana, como é que você lida com essa situação? Continua sendo professor de educação física, né? Isso, eu trabalho na coordenação de esportes no município de Poço das Antas. É o coordenador do departamento de esportes. Inclusive, no dia 6 de maio, nós teremos uma rústica que eu estou divulgando aí, então aproveito o espaço aí também, né, para colocar. Então, sigo trabalhando lá. E sobre minha rotina... Mora em Teutônia, mas trabalha em Poço das Antas, e né? trabalho em Poço das Antas, isso. Ela não é sozinha, eu tenho um acompanhamento de um professor um personal, né, que monta treinos diários para mim. Claro, a gente sempre leva em consideração as escalas, né, é importante isso saber, para projetar cada treino. Os treinos são diários, não foge disso, a gente precisa se preparar para isso. Tem um acompanhamento nutricional, que infelizmente a gente tem que ter todo esse aparato profissional, digamos assim, embora não seja, e parte de fisioterapia também, né? Porque essa regeneração depois do jogo ela é muito importante também, a gente precisa desse aparato junto com a gente. E em Teutônia eu tenho acompanhamento de um profissional, até deixo o meu abraço aqui para o Johnny Sachs, da Academia Pro Fitness, que ele me acompanha. Então, ele me ajuda na parte de musculação, de treinos de campo também, orientado por um profissional que faz designação de treinos pela CBF também. Então, tem toda uma equipe, assim, eu sempre digo, sozinho a gente não consegue, ou se conseguiria, seria muito mais difícil. Então, agradeço toda essa equipe e também frisar a importância da família, né? Eu tenho um apoio muito forte por parte do meu pai, minha mãe, meu irmão, toda a minha família, e é a base, né? São valores que eu digo assim, que hoje me fazem me identificar com a parte da arbitragem, como disciplina, como comprometimento, responsabilidade. Então,
é por aí. Quando é que sai a próxima escala? Para o final de semana, para meio de semana? Provavelmente seja para o final de semana, né? Porque meio de semana agora é Libertadores, né? Então essa semana aqui a gente, pelo que eu tenho analisado, não tem nenhum jogo a nível nacional. Poderia ser quarto árbitro no jogo do Inter, né? Ah, não, daí tem que ser FIFA, não daria. Libertadores tá não. Mesmo tem que ser, sendo quarto árbitro. Isso, tem que ser FIFA. Então, provavelmente saia do final de semana. Não sei se eu vou estar escalado ou não, vai depender, porque eu estive na primeira rodada e tem muitos árbitros, existem muitos árbitros, então vamos aguardar a próxima escala e quando chegar a gente se preparar. Só me ajuda aqui. Leandro Voaden, o Jorge Bernardi, que é de Venâncio, né? O Voaden, que é natural de Roca e reside em Estrela, e tem o Juarez, né? Tem o Juarez e tem o Jonathan Vivian também, que é aqui de Lajeado. Ele é Jonathan Vivian também? Isso, ele mora aqui em Lajeado. Mas ele é árbitro CBF também. Mas é árbitro principal ou é árbitro assistente? Principal. Eu não tinha conhecimento. Isso. Jonathan Vivian. O Juarez, o Jonathan Vivian, o Bernardi. São 5, então. Contando Isso. o Bernardi, né? Junto aqui, porque é de Venâncio, né? Do lado Isso. aqui do nosso Vale do Taquari, mas são 5 representantes aqui da nossa região. Rafael, muito obrigado pela tua presença aqui. Continuo com essa simplicidade aí, um cara gente boa e bem no campo, né? A gente tem chamado a atenção a tua postura, acho que os jogadores te respeitam também e acho que está no caminho certo. Tomara que em 2026 a gente possa ter aqui, ou quem sabe antes, um pouco depois, enfim, ter mais uma vez um árbitro FIFA aqui representando o nosso Vale do Taquari. Sucesso lá também na função em Poço das Antas. Muito obrigado pelo espaço, me coloco à disposição para qualquer situação que vocês necessitem, a gente está sempre aí para poder auxiliar e ajudar e desejar sucesso aí para vocês também. Tá certo, muito obrigada, da mesma forma. Conversamos com o árbitro Rafael Rodrigo Klein, que é natural de Poço das Antas, reside em Teutônia e foi escolhido o melhor árbitro do Gauchão 2023. 11h09, 20 graus e 8 décimos é a temperatura. Vem aí o Independente Notícias com o Marcelo Cardoso.